estamos aqui hoje com um membro de AA, de Alcoólicos Anônimos, e ele vai falar um pouco para nós da sua trajetória aí no alcoolismo, nessa doença terrível. Ele vai falar como que ele conseguiu a sua recuperação do alcoolismo. Então, para a gente começar, o que levou a perceber que precisava de ajuda? Bom, boa noite, Lucas, né? Boa noite a todos que nos assistem, né? Eu sou alcoólatra, né? Hoje em recuperação, né? E tive minha trajetória no álcool iniciada muito cedo, né? Posso dizer que ainda criança eu já fui iniciado aí, né? Então já tomando as minhas primeiras doses, dando, né, os meus primeiros tragos ao cigarro, né, que eu sou tabagista, né. Hoje, né, graças a Deus também evito, né, o cigarro aí há já quase 8 anos, depois de 30 anos fumando, né, mas casos à parte, né, voltando ao alcoolismo, né, eu já, como eu disse, né, comecei muito cedo, né, ainda criança, e aí foi desenvolvendo na minha juventude, né, na minha adolescência, né, e início da juventude, a doença ela foi colocando as garras de fora, né, é uma doença progressiva, né, eu não tinha a menor ideia que era uma doença, quanto mais progressiva, eu não tinha ideia do que era isso, né, e eu realmente percebi que estava precisando de ajuda, né? Quando eu comecei a tentar parar, algumas vezes por mim mesmo, e não estava conseguindo, né? Às vezes parava alguns dias, meses até, e quando menos esperava eu novamente estava ingerindo álcool, né? E quando eu tinha ali meus 19 anos, né? Eu descobri que a cocaína, né? Ela cortava o efeito do álcool, né? E para mim foi como se eu tivesse descoberto ali a galinha dos ovos de ouro, né, cara? Porque a partir dali, né, eu comecei a ingerir mais álcool, né? Quando já estava aí já bastante ébrio, né, à noite, já tarde da noite, eu via que quando eu, né, fazia uso da outra, né, substância, né, eu sentia que ali era como se eu estivesse iniciando ali a minha bebedeira, né? É a famosa, né, que o pessoal chama de brisa, tal, daquela. Então cortava completamente o efeito do álcool. E ali foi na onde que eu comecei a ficar mais de um dia ingerindo álcool, né? E ali realmente eu fui, né, chegando ao fim da linha, né? Ao fundo de poço, né? E para chegar em Alcoólicos Anônimos não foi tão simples, né? Eu fui levado a alguns outros lugares para tentar deter essa doença, né? Na verdade, eu só queria parar de beber, né? Eu falo doença hoje, deter essa doença, mas a gente não tinha esse conhecimento, né? E quando cheguei em Alcoólicos Anônimos, né? Quando cheguei em Alcoólicos Anônimos, aí que eu fui ter, né, acesso a essas informações, né? Então foi isso, né? Durante essa trajetória, né, tive alguns momentos bons, né? Mas a conta era muito cara, né? Era euforias, aquelas alegrias passageiras, né, seguido de momentos aí de imensa tristeza, né? Então, isso aí, né, me pegava muito. Eu via que aquilo ali não era para mim. Eu sentia, né, que a minha vida não podia ser aquilo ali, eu não podia ter a vida ceifada tão jovem, né? E foi por isso, né, que eu cheguei na Irmandade e fui ficando. E como foi a sua primeira reunião no Alcoólicos Anônimos? Bom,
que nem eu falei, né, eu passei em alguns lugares, né, para ver se conseguia parar de beber, e eu não sentia, sabe, aquela... Porque sempre tinha alguma imposição nos lugares. Era incrível, né? Sempre... E outra coisa, eu não queria parar dos outros vícios, porque eu tinha outros vícios, né? Eu gostava de jogo de azar, né? Eu gostava de boteco, de bar, né? Então, tudo que envolvia jogo no bar, eu estava envolvido, né? E tabagista e álcool, aquele ambiente me fascinava, né? Então eu não queria parar das outras coisas, eu queria só parar de beber, porque para mim, na minha cabeça, né, a mente alcoólica só conseguia enxergar que o álcool era o problema, né? Então isso aí dificultava, né, para eu poder chegar em algum lugar e de repente, né, me adaptar, né? E Alcoólicos Anônimos, né, quando eu cheguei, né, completamente derrotado, depois de uma bebedeira de 3 dias, né, fui trazido pela minha irmã, né, no caso, que eu acho que o poder superior a usou, né, para me levar naquele dia na sala de Alcoólicos Anônimos. Ela chegou com o pretexto da gente levar um tio nosso até a Irmandade, e eu aceitei. Eu não tinha aposta, eu não tinha para onde correr, eu já tinha queimado todos os meus cartuchos. A grande verdade é essa, né? E cheguei, né, como eu disse, completamente derrotado, sem dignidade, sem moral, né? Não parava em serviço nenhum. A minha filha mais velha, ela tinha acabado de nascer, ela tinha feito 1 ano, né, de idade. Na festa de aniversário, eu acabei com a festa de aniversário dela, né, para variar. Até hoje eu não lembro quantas pessoas eu ofendi naquela noite, né? E às vezes eu sou lembrado, né? E eu tenho que aceitar. E quando eu cheguei ao Alcoólicos Anônimos, com todo esse histórico, né, eu me deparei com uma reunião, né, onde os membros se dirigiam para mim como a pessoa mais importante daquela reunião, né? E foi incrível, né? A forma acolhedora, né, que foi dispensado a mim naquele dia, sabe? Eu sentia uma democracia, sabe? E não teve uma imposição sequer. Eu não ouvi ninguém apontando para mim, ó, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, né? Tudo que eles falaram para mim era só sugestões, né? Sugeriram para eu evitar o primeiro gole, né? Só por hoje. E voltando às reuniões, né? E foi mágico porque eu me identifiquei de pronto, né? Porque chegar em um lugar, né, onde as pessoas, né, não apontam o dedo e não te julgam e te abraçam e faz você se sentir alguém, né, numa situação daquela que eu estava, né, eu achei fantástico, né, e aí eu fui voltando, né, e a história aí, né, eu já tenho algumas 24 horas na Irmandade, né, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma história muito feliz, né, na caminhada dentro dessa Irmandade. E hoje, né, eu sempre que posso, eu estou, né, fazendo a minha recuperação nos grupos de Alcoólicos Anônimos. E como o lema "Só por hoje" ajuda nos momentos difíceis? No começo, né? Eu encontrei bastante dificuldade, porque tudo que eu fazia tinha um álcool no meio, né? Tudo que eu fazia tinha um álcool e de repente tem que encarar a vida, né? Os problemas, né? A sociedade de cara limpa, né? Era realmente muito difícil. Conflitos, até mesmo na família,
né? Então, esse Lema Só por Hoje, ele é fundamental. Ele é fundamental, né? Porque no começo como a gente não entende muito bem a programação, né? É uma programação de autoconhecimento, né? Entrando um pouco mais a fundo na programação de Alcoólicos Anônimos, é uma programação de autoconhecimento, né? Baseada nos 12 passos de recuperação individual, né? Mas até você começar a ter acesso a essas informações, demanda algumas 24 horas. Né? E até você conseguir colocar isso em prática é um exercício a médio e longo prazo. Né? Daí a importância, né, que eu vejo, né, esse é o meu entendimento, né, desse plano das 24 horas. Né? Porque a gente vai evitando o primeiro gole e vai voltando. E à medida que a gente vai, né, tomando conhecimento da programação, né, que nem eu falei, é voltada no autoconhecimento, a gente vai se blindando, né, de algumas situações, né? A gente para de ter aqueles picos, né, de euforia, né, e de tristeza. A gente consegue ficar ali meio que na normalidade. A gente consegue conviver com a gente mesmo, com as nossas emoções, né, sem estar precisando, né, estar ingerindo o primeiro gole, né? Porque na época da ativa, se você ficava um pouco feliz, você já queria comemorar. Se estava triste, né, você ia beber porque estava triste. Então, tudo estava envolvido a bebida, né? Então, esse plano das 24 horas é isso, né? E como a sua recuperação impactou a sua família e seus relacionamentos? Bom, como eu falei aí, a questão dos 12 passos, né? A função dos 12 passos é justamente você fazer uma reforma íntima, né? Você identificar os seus defeitos de caráter e se dispor a tratar, né? Né? Em um determinado momento você conversa com uma pessoa a respeito, né? Para ver, né, para ter o feedback ali de como está indo, né, se aqueles pensamentos que a gente tem realmente são, né, reais, né, porque hoje eu aprendi em Alcoólicos Anônimos que existe, né, várias verdades, né, vamos dizer assim, existe 3 verdades, né, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade real, né. Cada verdade é baseada nas vivências que a gente tem, nos conhecimentos que a gente traz, né? E existe o meu, o seu e a verdade real. Então essa questão, né, que nem eu falei aí, que está no 5º passo da programação dos 12 passos, que é você sentar com uma pessoa para conversar, após você ter feito o inventário, né, no 4º passo da sua vida e tal. Então, é meio que você vai fazendo uma depuração interna, né? E aí você vai se tornando uma pessoa melhor, né? Você vai deixando de lado aquelas coisas que não prestam, né? Vai revivendo algumas coisas que se perdeu ao longo desse alcoolismo, né? Alguns valores, né? Desde o tempo que a gente era criança, que os nossos avós nos ensinavam, e isso aí foi ficando para trás, né? Por conta da nossa convivência, né, nos locais aí incompatíveis, né, nos ambientes alcoólicos, né. Então o relacionamento ficou bem melhor, né. É lógico que no começo existe o conflito, né, porque você chega com a perda do domínio da vida, né, impotente à bebida, né, perdeu o controle da vida, ou seja, a convivência com a família é uma. Depois, quando você começa a entrar em recuperação, que você começa a se melhorar, e aí você vai querer pegar a rédea da situação de novo. Então, existe aí um conflito, né? E aí entra também a outra questão da irmandade, do Al-Anon, né? Que muitas vezes é interessante que a família conheça, né, sobre a doença do alcoolismo, para poder passar essa fase. Não é fácil, parar de beber não é fácil, assim como, né, qualquer outro vício é dificílimo, existe uma série de fatores, né,
a gente tem que fazer uma série de renúncias, e isso é muito bom a gente falar nesse termo renúncia, né? Porque toda a programação ela é voltada para a renúncia, né? No 11º passo a gente tem lá a oração de São Francisco, né? Embora não seja uma entidade religiosa, o Alcoólicos Anônimos, né? Tem essa oração na sua programação lá, né? E a gente percebe que é toda de renúncia, e aí a gente começa a dar os primeiros passos, e aí o relacionamento começa, né? Mas é interessante que a família também procure se informar, né? Para poder estar lidando com o seu alcoólatra, né? E também não viver, né? Em função dele, porque a família também adoece, e adoece muito. Então, se o alcoólatra precisa de tratamento, a família também, né? Seria interessante que procurasse também se tratar, para que a família, né, começasse a prosperar juntos, né? E isso é muito bom. E para quem não conhece, como você explicaria o que é Alcoólicos Anônimos? Olha, né, eu costumo dizer que Alcoólicos Anônimos, né, e isso aqui é muito polêmico, né, Alcoólicos Anônimos ele nunca foi para parar de beber. Parece um choque isso aí, né? Aí você pergunta, não, mas por quê? Né? Se o nome é Alcoólicos Anônimos e nunca, você está me falando que nunca foi para parar de beber? Por quê? Aí eu vou tentar explicar de maneira bem simples, né? A forma como eu vejo isso, a minha visão sistêmica disso que eu estou falando. Né? Existem aí mais de 100 irmandades de anônimos. Mais de 100 irmandades de anônimos, né? Existe aí a que trata dos vícios, né? Os fumantes anônimos, chocólatras anônimos, narcóticos anônimos, jogadores compulsivos, todas essas, né? E existe também, né, que fora dos vícios propriamente dito, existem irmandades paralelas, né, que são os neuróticos anônimos, emocionais anônimos e outras aí, que trata das psicopatias, né, das doenças da nossa mente, né? E o detalhe, essas irmandades, elas copiam na íntegra, né, a programação dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Né? Se a gente for verificar os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, o único passo que fala de álcool é o primeiro passo. Os outros 11 passos é só de recuperação individual, é só reforma íntima, autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Então é isso, né? Então é isso. Eu estou dando como que eu posso dizer, a minha versão, né? A minha visão que eu tenho, né, hoje sobre a Irmandade, após, né, algumas 24 horas. O AA também ajuda a reconstruir laços familiares. De que forma? Sim, na verdade, né, tudo é sugerido na Irmandade, né? Mas é aquela coisa, né? Quando o paraquedista ele está prestes a se jogar do avião, né, ele é sugerido que ele puxe a cordinha para que o paraquedas se abra e ele consiga chegar são e salvo lá no solo, né? E tudo em Alcoólicos Anônimos é sugerido, né? E os passos são isso, né? E no 12º passo, a primeira parte ele fala, né,
para a gente praticar esses princípios em todas as nossas atividades, né? E essa parte não é muito fácil, né? Eu tive muito problema com isso, né? Porque eu relia os 12 passos e eu achava que só lendo eu já estava interiorizando e praticando, né? Quando na verdade existe um oceano a ser atravessado aí, né? Entre você ler e você praticar, né? Porque você precisa interiorizar e você precisa ser os 12 passos. Você precisa ser, você precisa sentir, você precisa transformar isso em ações no seu dia a dia, porque a reunião ela vai te preparar, entendeu? Mas a hora, né, do vamos ver é lá fora, nessa sociedade de vício que a gente vive. E quando eu digo vício, eu não estou dizendo vício propriamente dito, eu estou dizendo, né, de todos os defeitos de caráter das pessoas, né? Tá todo mundo querendo tomar uma vantagenzinha ali, todo mundo querendo estar certo a todo momento, entendeu? É na hora que você vai testar realmente se você está praticando a programação de fato e de direito ou se você está sendo apenas, né, um papagaio, repetindo, né, aquilo que você está lendo, né? Então isso é bem profundo, eu entendi isso, né? Eu, para entender isso, eu demorei bastante para entender isso, né? E depois que você começa realmente a interiorizar e ser a programação de A, e aí aí sim eu vou entrar na sua resposta. Aí você consegue, né, ter bons laços familiares, né, e na sociedade de maneira geral. O que você diria para familiares que convivem com alguém que enfrenta esse problema? Essa resposta eu já falei a respeito disso, né? Na minha, né, no meu ponto de vista, os familiares, né, eles também deveriam, né, procurar ajuda, né? Seja aí na Irmandade de Al-Anon, né? Tem a latim também para as crianças, que é importante. E fazer acompanhamento, se necessário, passar por algum profissional, né? Até mesmo alcoólatra, quando está, né, em recuperação, está frequentando as reuniões, é interessante que ele veja se de repente ele não está precisando de algum apoio profissional ou de alguma outra coisa aí fora, né? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que ela te dá liberdade, né, para você agregar na sua recuperação o que você achar de melhor, né? Lembrando que a doença ela afeta 3 fatores na nossa vida, né? O físico, mental e espiritual. E esses físico, mental e espiritual, esses 3 fatores eles são trabalhados, né? E eles precisam ser trabalhados sem hierarquia entre eles, né? A gente tem que dar atenção para os 3, né? Para que a gente possa ter uma vida, né, mais próxima aí, né, como que eu posso dizer aí, da normalidade, né? Para a gente ter aceitação aí fora com as pessoas, entendeu? Entender que elas não têm essa programação que a gente tem, né? E a gente tem quando a gente tem um conhecimento, a gente tem o dever de praticar, né? E quando a gente começa a fazer isso aí é muito legal. A gente começa a ver, né, que o universo, né, começa a conspirar a nosso favor, vamos dizer assim, né? A gente vê que a gente começa a plantar coisas boas e coisas boas vai acontecer com a gente. E para a gente poder encerrar esse momento muito bom de aprendizado, que o nosso amigo aqui está passando para nós, o que o AA representa hoje na sua vida? Bom,
existem algumas situações, né, que é até meio matemático, né? Eu sou um cara que, quem me conheceu na minha ativa, na minha época mesmo do alcoolismo pesado, né, jamais apostaria, né, que eu chegaria a meio século de existência, né? E hoje eu tenho 50 anos, vou fazer 51 anos. Então, por aí já é a primeira situação, né, de que Alcoólicos Anônimos, né, funcionou e tem funcionado para mim, né? E outra coisa, quando eu cheguei completamente, né, arruinado pelo álcool em Alcoólicos Anônimos, eu cheguei desempregado, né, como eu já falei, né, sem dignidade, sem moral, aquela coisa toda, e na minha carteira profissional existiam muitos registros, porque eu não parava em serviço nenhum, né? Comecei a trabalhar registrado aos 14 anos de idade e cheguei ao Alcoólicos Anônimos aos 23, né? E juntando todos os registros da carteira dava 5, somavam, né? 5 anos e 3 meses trabalhado, né? E assim que eu cheguei na Irmandade, cheguei com 23 anos, com 24 anos eu ingressei no serviço público, né? E hoje, né? Eu estou aposentado por tempo de serviço. Então, né, é só olhar esses números e a gente vê que é meio matemático, né? Alcoólicos Anônimos me deu a oportunidade de conhecer, de usufruir um pouco da vida, de quebrar aquele ciclo de destruição, de sofrimento, né? Porque o meu pai também bebia muito, né? Bebia muito e a gente sofreu bastante com o alcoolismo do meu pai, né? Ele faleceu muito cedo, ele foi atropelado, né? E essas mortes, né, no trânsito, por exemplo, nunca cai na conta do alcoolismo, né? Incrível, né? Mas ele teve a vida ceifada aos 44 anos de idade, né? Então, esse ciclo ia continuar comigo, né? E eu já estava em avançado aí, né? Bem avançado na minha destruição, né? Eu consegui chegar no fundo do poço aos 23 anos de idade, né? E Alcoólicos Anônimos, para reverter isso, né? Então eu não posso, né, duvidar de que essa irmandade, essa programação, né, se essa programação e essa irmandade, né, eu não posso ter dúvidas quanto à eficácia da programação, né? Hoje, como eu falei, né, eu tinha uma filha quando eu cheguei na irmandade, né, que eu acabei com o aniversário dela de 1 ano, né? E hoje eu tenho 3 filhas, né? Tenho uma de 19 anos e outra de 13 anos, né? Todas bem encaminhadas, né? Todas bem encaminhadas, né? Todas, né? Eu procurei, né? Criar com dignidade, né? Criar com dignidade, porque na época do alcoolismo, o Lucas, foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento. A família sempre foi deixada para segundo plano, segundo, terceiro, sei lá, né? Mas eu lembro que eu passava cheque predatado para o dono do boteco para poder pagar a conta, né? E quando eu ia no mercado, né, cara, eu ficava economizando. Eu pegava produtos de qualidades inferiores, em quantidades inferiores, né? Então, quando eu lembro disso, né, sempre quando eu vou fazer alguma coisa pelas minhas filhas, isso vem na minha mente, cara, sabe? Então, eu procuro hoje estar fazendo essa reparação, é uma forma de reparação, né? É lógico que eu não dou tudo que minhas filhas precisam, né, mas eu procuro proporcionar a elas tudo que está ao meu alcance, né? E sem abrir mão dos valores, né, que é alguma coisa que Alcoólicos Anônimos vem me ensinando a cada dia, né? E eu hoje tenho condições, né, de estar indicando para as minhas filhas, né,
o melhor caminho, né? Uma vez que eu já trilhei aí, né, todo esse lamaçal, toda essa, vamos dizer assim, essa marginalidade, né? Porque o alcoólatra ele vive à margem da sociedade, né? E ainda mais, né, que nem eu que fui cruzado aí com, né, com a drogadição, essas coisas todas, então o negócio para mim foi mais complicado, né? E quanto a essa questão da drogadição, né, em Alcoólicos Anônimos hoje, dificilmente a gente encontra alcoólatras puro, que nem na época que eu cheguei, né? Na época que eu cheguei era mais comum, né? E hoje a programação, né, ela aceita, né, qualquer tipo de pessoa, independente de qualquer coisa, de classe, de raça, né, de opção sexual, né? A gente não discrimina ninguém, a gente aceita qualquer pessoa, né? Então é fantástico e a gente passa todo esse respeito, né, que a gente tem por tudo e por todos, né, para as próximas gerações, né? Quando eu digo para as minhas filhas, né, isso aí é no meu dia a dia, né? Na onde que eu tô tentando, né, plantar uma semente do bem, né? Graças a essa irmandade. Então a eficácia é isso. Eu respiro hoje a programação de Alcoólicos Anônimos. Existe algo que você gostaria de dizer que não foi perguntado? Eu creio que não. Eu falei da minha chegada, né, que foi logo após a minha adicção, né, da situação que eu cheguei, né, completamente quebrado, né, a Irmandade, através da sua democracia, do plano das 24 horas. É isso aí, eu acredito que foi abordado todo. Muito obrigado, muitas 24 horas para você. Esse é um tema muito importante de se falar. Alcoolismo, uma doença que mata, que vem destruindo muitas famílias aí no mundo afora. E graças a Deus existe, né, o AA, Alcoólicos Anônimos, que tem ajudado e recuperado muitas famílias, muitas vidas aí no mundo afora. E se você tem alguém, algum amigo, algum familiar que esteja passando por este problema, por essa doença do alcoolismo ou em qualquer tipo de vício, procure o AA mais próximo de você, vá, participe das reuniões, estude os 12 passos e você verá o quão vai ser bom aí na sua vida, na sua recuperação. Alcoolismo é uma doença que mata e vem destruindo muitas vidas, muitas famílias no mundo afora. Então, procure hoje mesmo o AA para você obter todas as informações, para você se recuperar dessa doença tão terrível. Muito obrigado, amigo, pela sua entrevista, pelas suas explicações. Foi muito bom ter essa conversa com você e que você tenha muitas 24 horas. Obrigado, Lucas. Eu só gostaria de... Você perguntou e eu não falei, né? Mas eu gostaria de deixar uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo, né? O alcoólatra hoje, pela sociedade, né, ele é muito discriminado, né? E eu peço para as pessoas que comecem, né, a olhar o alcoólatra com um olhar diferente, né? É portador de uma doença incurável, né? Progressiva, incurável e de determinação fatal, né? Que leva o portador à loucura ou à morte prematura, né? E catalogando como uma doença, que nem eu falei, né? E eu vejo que as situações vexatórias a que o alcoólatra é exposto, né? Eu vejo que a sociedade, ela, ao invés de acolher, né, o alcoólatra, né, as pessoas fazem afundar ele ainda mais, né? Às vezes está vendo um cara ali, ao invés de tentar ajudar, levar para casa ou procurar dar um destino para a pessoa, né? As pessoas preferem pegar o celular
de repente ali fazer uma piada, né? Então que as pessoas comecem a ter um olhar diferente para essas pessoas, né, cara? E ver que muitas vezes, né, atrás daquela pessoa que está ali caída, né, tem crianças, né? Tem filhos, tem esposa, né? Que está sofrendo junto, né, cara? Então eu vejo que se a gente começar a mudar o nosso ponto de vista, né, a gente pode salvar muita gente, né? Estatisticamente, uma pessoa que a gente consegue tirar do álcool, né, a gente consegue, né, dar uma vida melhor pelo menos a 25 pessoas, né, que é mais ou menos o número de pessoas que sofrem com alcoolismo de uma única pessoa, né? E se a gente vê o Lucas, né, que, por exemplo, né, se esse alcoólatra tiver filhos, né, e esses filhos já estão ali vivendo nessa pobreza, né? Quando eu digo pobreza, eu não estou dizendo pobreza material, mas estou dizendo pobreza de espírito mesmo, entendeu? Pobreza da falta de meios, né? Às vezes de coisas aí primárias que muitas vezes as crianças precisam para viver, e o alcoólatra não consegue proporcionar isso para as crianças, né? Então muitas vezes a gente, além de estar ajudando essas 25 pessoas ali diretamente, indiretamente a gente pode estar salvando várias famílias, né? Porque você tira o alcoólatra, você dá condição para ele, a vida dele melhora, ele consegue tomar consciência de que ele é o provedor da casa, que ele precisa educar os filhos, e aí de repente você pode estar quebrando aquele ciclo, né, de pobreza e de drogadição, de alcoolismo dentro de uma família. Então quer dizer, ou seja, a gente não tem ideia, né, quando a gente tira uma pessoa, de quantas pessoas a gente pode estar ajudando gerações, né? Mas assim, do primeiro momento, 25 pessoas já têm a sua vida melhorada. Então, quando a gente deparar com uma situação dessa, que a gente possa ter um olhar diferente, né? Que a gente possa acolher, levantar esse caído, né? E levar, né, a mensagem, né? Ver se a mensagem chega até o familiar, para que o familiar comece a saber lidar com essa situação. E é só isso. Muito obrigado. Essa é a sua TV Imaculada, conectando você com Cristo.